pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um dia de trabalhos aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, levando até você o programa Vem Aprender. Este é o nosso jeito diferente de estudar durante o período de isolamento social necessário pelo qual estamos passando. Como você já sabe, as aulas aqui na TV estão contando para podermos completar o nosso ano letivo. Isso quer dizer que toda a sua dedicação aqui nas aulas e também nas atividades enviadas pela escola vão valer para você passar de ano. E lembre-se, a sua escola está do seu lado para esclarecer qualquer dúvida sua ou da sua família. Tem muitas famílias enviando para nós as atividades que os alunos da Rede Municipal de Ponta Grossa estão fazendo em casa. Eles estão fazendo as tarefas da escola, do site e também aquelas que as professoras estão passando em nossas aulas. Olha só que máximo! Parabéns, alunos da educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. Vocês são feras demais! E nesta quinta-feira, prepare-se, porque o tema é muito importante. Vamos estudar sobre a cidade de Ponta Grossa. A princesa dos Campos Gerais será a estrela das nossas aulas de Ciências Humanas e de Literatura. Também teremos Educação Física, o quadro Mão na Massa e também Matemática. Uma dica: separe uma folha de papel para uma atividade bem legal. Aproveite! Está preparado? Então, vamos começar! Olá, tudo bem com vocês, meus amores? Eu sou a Letícia Teixeira, sou professora da Rede Municipal e trabalho na Escola Zaira. E hoje venho aqui compartilhar uma história com vocês. Uma história de nossa cidade. Você conhece ou sabe a origem do nome Ponta Grossa? Isso aí, pois agora vamos relembrar essa história. Vem ver, vem conhecer minha cidade Sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as 1001 belezas do paraíso do sul. Vem ver. Dizem os mais antigos que nossas terras eram cercadas por campos de matos. E assim era a passagem das tropas que vinham do Rio Grande do Sul até São Paulo, levando mercadorias. Pois Ponta Grossa era uma região central e aonde era de obrigação a passagem dessas tropas. Sempre à noite eles paravam para descansar, montavam o acampamento e então, em volta de uma fogueira e com o chimarrão na mão e um bom feijão tropeiro, alimentavam-se ao som de música e também de histórias que hoje ainda ouvimos por aí. Por ser rota principal e de obrigatoriedade nesta passagem, os tropeiros, com o tempo, foram chegando e até montando alguns acampamentos. E os fazendeiros
que viam que esta região poderia ser próspera, acabaram se instalando por aqui. Aí houve a ideia de um deles iniciar uma freguesia, uma cidade. Um dos fazendeiros pensou: como vamos fazer para decidir qual é o local que vamos instalar e concretizar esse nosso sonho? Pensaram e entraram no consenso. Um deles disse: vamos soltar 2 pombinhas e aonde elas pousarem, vamos iniciar a nossa cidade. Foi assim que fizeram. Amarraram na patinha delas uma fita vermelha e então soltaram as pombas. E elas voaram até se perderem no céu. Mas, quando elas pousaram, eles ficaram surpreendidos. Elas pousaram em uma cruz, ao lado de uma figueira, numa colina que tinha a ponta um pouco mais grossa. E então originou-se o nome de Ponta Grossa. As pombinhas hoje são representadas em nossa bandeira, em memória a essa história. Com o tempo, eles construíram então uma capela, pois dizem os mais antigos que para algo ser próspero deve iniciar-se com a fé. Construir uma singela capela de madeira, em homenagem a Nossa Senhora Santana, que veio ser padroeira da cidade. Hoje, esta capela é onde fica a nossa Catedral Santana, localizada no ponto mais alto da cidade. E assim, diz ainda a lenda, que essas pombinhas se tornaram o símbolo de paz e prosperidade de nossa cidade. E assim começa a história de nossa cidade, Ponta Grossa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Andresa, eu trabalho na escola Ruth Osman Ribas. Estou aqui de novo para nós continuarmos com os nossos passeios. Será que vocês lembram aonde nós estamos indo passear? Tenho certeza que vocês lembraram, pelos patrimônios históricos de Ponta Grossa. No encontro passado, nós conhecemos um patrimônio natural, que foi o Parque Estadual de Vila Velha. Hoje nós iremos passear em 2 patrimônios, que são patrimônios materiais. Mas o que é um patrimônio material? O patrimônio material é aquele que nós podemos tocar, é aquele que foi construído pelo homem. Então, o patrimônio material é o conjunto de edifícios, obras de artes, documentos, monumentos, fotos e outros objetos pertencentes a um lugar. Ali a professora trouxe 3 imagens para vocês, que são o Colégio Regente Feijó, o Museu Campos Gerais, que é o antigo fórum, que está fechado para reforma, e a Igrejinha de Uvaranas, que é a Igrejinha Imaculada Conceição. Também nós temos a Catedral Nossa Senhora de Santana e a Igreja do Rosário, que serão os 2 patrimônios que nós iremos conhecer. Lembrando que essas 2 igrejas, elas serão trabalhadas não como templos religiosos, e sim como construções históricas que fizeram e fazem parte da história de Ponta Grossa. Vamos começar?
pessoal? Gostaram? Muito bonita a nossa cidade, né? Mas será que Ponta Grossa foi sempre assim? Com prédios, bastante casas, ruas asfaltadas, carros? Não, né? Ponta Grossa não foi sempre assim. Ponta Grossa, antes, nessa nossa região, era tudo campo, que era o caminho, e era um caminho que os tropeiros passavam, com suas tropas, levando os animais para serem vendidos lá em São Paulo. Então, eles vinham do Rio Grande do Sul e os animais eram vendidos em São Paulo, como mostra aqui, né? O tropeiro levando o gado para ser vendido. E quando eles chegavam perto da nossa região, eles faziam de pouso. O que é um pouso? Era um acampamento. Pode ver aqui, um acampamento, que eles se referiam como pouso do Capão de Ponta Grossa. E esse pouso começou a crescer, começou a se desenvolver, como vocês podem ver aqui na imagem de baixo. Já tem uma casinha, já tem uma estrutura para o tropeiro poder descansar, e o pouso foi crescendo. E esse pouso se transforma num bairro, o bairro de Ponta Grossa, pertencente à comarca de Castro. Isso mesmo, pessoal, Ponta Grossa pertencia a Castro. Mas com o desenvolvimento, os grandes fazendeiros, que eram donos de terras e de escravos, resolveram que deveria elevar o bairro de Ponta Grossa à freguesia. Fizeram uma carta, mandaram para o imperador, e no dia 15 de nove de 1823, 15 de setembro, né, o bairro de Ponta Grossa é elevado à freguesia de Ponta Grossa. E aí eles queriam construir um marco para simbolizando essa data. Então eles resolveram que iam construir uma capela. E aonde essa capela ia ser construída? Num lugar que já tinha um certo desenvolvimento, no alto da colina, aonde já era o caminho dos tropeiros, aonde já tinha o pouso dos tropeiros, e ali já tinha também uma cruz. Ali eles resolveram construir a capela em homenagem a Santa Ana, né? Como mostra aqui o desenvolvimento, aqui nesse desenho. Já está a capela e as casas em volta dela. Então ali ficou decidido que ia ser construída, que posteriormente vai ser aonde que é o local da nossa catedral. Então em 1855, Ponta Grossa é elevada à vila. Em 1862, elevada à cidade. Aqui nós temos, a professora trouxe, a imagem do início e a imagem aqui com uma colonização maior, bastante pessoas numa rua, mais casas, né? Então, para vocês verem essa evolução de bairro para cidade. Mas a data que nós comemoramos, vamos dizer assim, o aniversário da cidade é no dia 15 de setembro. E até agora, sentiram falta de alguma coisa, pessoal? Eu acho que vocês sentiram falta de alguma coisa nessa história que eu contei. Das pombinhas? Sim, sentiram, né? Só que as pombinhas é a lenda das pombinhas. Lembrando que é um patrimônio imaterial da nossa cidade. Então, a lenda das pombinhas nos conta que esses fazendeiros não chegavam numa conclusão aonde iam construir a capelinha. Então, o que eles fizeram? Cada um queria na sua fazenda. E por quê? Porque ali seria um desenvolvimento maior na região. Então, eles resolveram pegar um casal de pombas, amarrar uma fitinha vermelha e aonde elas pousassem seria construída a nova igreja. Não era catedral ainda. E elas pousaram numa figueira no alto da colina, perto de uma cruz. Para eles foi um bom sinal que a cidade iria se desenvolver, mais tarde se iria ter um grande desenvolvimento. Então, ali foi construída a primeira capela da cidade. Aqui nós temos, a professora trouxe, a imagem da bandeira, para vocês verem como as pombinhas estão relacionadas com a nossa cultura. Ali, então, nós temos ela na cor azul e branca, com as duas pombinhas, a coroa, porque princesa dos Campos Gerais, né, que é um título que a cidade tem, pela beleza dos seus campos, pelo desenvolvimento da cidade, um ramo de trigo e soja, simbolizando as atividades econômicas da cidade.
embaixo, a professora trouxe de novo esse desenho do desenvolvimento, essa pintura do desenvolvimento, né, da cidade, porque quem fez esse desenho foi Jean-Baptiste Depré. Desculpe se o francês da professora não estiver muito certo. Então, ele foi um francês que passou pelo Brasil inteiro, na época do Brasil colônia e no Brasil império. Ele não fotografou, porque não existia celular nessa época, né, pessoal? Então, ele pintava as imagens que ele via. E essa pintura aqui foi ele que fez, se tornando assim um dos primeiros registros da nossa cidade. Agora, a Capela de Santana. Então, essa aqui é considerada a primeira capela de Santana. Santana, a professora escreveu assim porque é a junção de Santa com Ana, daí então Santana. Só que essa daqui não foi a primeira lá que eles fizeram na hora que os combinhos sentaram. O que que foi? Eles fizeram uma capelinha de madeira coberta com palha. Mais tarde que eles fizeram essa igreja aqui, com uma massa que chamava-se de estuque, que era gesso, água e cola, pedra e cal, que foi feita aquela construção lá que estava. Mas o desenvolvimento da cidade foi ficando maior, foi crescendo, teve a necessidade de fazer uma igreja maior. Uma igreja que seria agora denominada a Catedral da nossa cidade. A professora trouxe duas fotos, aqui a foto da antiga catedral sendo construída e aqui a gente já vê o desenvolvimento, a quantidade de casas que tem em volta da catedral. Temos também agora ela aqui, ela foi construída em 1926, com um estilo não muito definido. Tem alguns historiadores que falam que ela é um estilo românico e outros neoclássico, então ela não tem um estilo muito definido, mas para a época, uma catedral assim, futurística, podemos até dizer assim, muito bonita. Garanto que faz parte da história de muitos aí na casa de vocês. Pergunte para o vô, pergunte aí para alguém que tenha mais idades se ele lembra da antiga catedral. Eu tenho certeza que vai lembrar e com um certo saudosismo, porque ela era muito bonita. Aqui, a parte interior, né? Lembrando que a outra catedral não tinha torre e não tinha corredores. Essa agora já tem corredores, bancos mais confortáveis, um lustre, um altar central e dois nas laterais. Mas por que a professora fala na catedral no passado? Vocês viram essa catedral, pessoal? Eu tenho certeza quando eu falei catedral, não foi essa catedral que vocês imaginaram. Não, né? Porque a nossa catedral ela foi demolida em 1978. Por que ela foi demolida? Muitos dizem que ela estava com problemas internos, por isso que ela foi demolida, mas eu acho porque eles não tiveram aula com a professora Andresa sobre patrimônio. Então, eles não preservaram o nosso patrimônio. E ela veio ao chão. Então, a professora vai ler para vocês aqui, essa aqui é uma foto tirada num jornal da época, então a professora vai ler o que está escrito aqui. A velha Catedral de Ponta Grossa veio à Terra. Durante mais de 70 anos, foi o ponto de encontro da cidade com o Senhor, mas ficou pequena, demais para atender a comunidade cristã. Em seu lugar surgirá um templo à altura da cidade. Então, era também um motivo que eles queriam fazer com que a cidade estava em desenvolvimento, uma catedral mais moderna, simbolizando o modernismo que a cidade estava tendo na época. Então, essa é a catedral antes e essa é a catedral que vocês conhecem, né? A nossa catedral de agora, o antes e o depois. Eu queria que essa imagem fosse a que nós tivéssemos aqui na nossa cidade. A antiga catedral restaurada e a nova catedral construída talvez em outro lugar. Era a imagem que a professora queria, unindo o passado com o futuro, né? Mas infelizmente não que a professora seja contra a construção da nova catedral, de forma alguma. Só sou contra de ter sido demolida a nossa antiga catedral. Então vamos ver um pouquinho da nossa catedral Nossa Senhora de Santana.
ela possui 2.250 metros. No seu interior há lugar para 1.200 pessoas sentadas, abriga uma cripta, ossário, banheiros, museu e estacionamento e lindos vitrais de acrílico. Então, a catedral num outro ângulo, né? E aqui os vitrais, que dentro da igreja dá uma luminosidade muito bonita lá dentro dela. Ela também possui, a professora trouxe aqui, essa escadaria aqui, com 223 degraus. Você leva em torno de 10 minutos para você subir até uma dessas torres aqui. Então, não tem que ser corajoso, não pode ter medo de altura. Confesso para vocês que eu não fui conhecer, porque não tenho um certo medo de altura, que tem uma visão panorâmica da cidade. Então, e aqui embaixo a professora trouxe o ossário, que é onde tem onde é tipo um cemitério, vamos dizer assim, que alguns líderes religiosos estão ali. Então, essa foi a visita nossa pela nossa catedral. Agora, nós vamos conhecer um outro patrimônio histórico que está relacionado, de certo modo, também com a catedral, que é a Igreja do Rosário. Vejam lá, conhecem a Igreja do Rosário? Não, né, pessoal? Eu acho que vocês também não conhecem, porque essa foi uma das primeiras igrejas que foi construída. A Igreja do Rosário foi construída em 1869. A Igreja do Rosário ela foi construída quando certas pessoas resolveram fazer uma igreja em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. E ajudaram nessa construção alguns escravos. Mesmo que Ponta Grossa, na zona urbana, não tinha tantos escravos, mas nas fazendas nós tínhamos bastante. Então, eles ajudaram na construção da Igreja do Rosário. E com isso, eles também tiveram a permissão de poder assistir às missas aqui, porque até então os escravos não iam poder assistir às missas. Na catedral lá, muito menos. Então, ela tem um estilo jesuítico, com duas torres. Aqui, vocês viram que ela está com as duas torres, e aqui ela já está sem as torres. Essa imagem aqui, ela colorida, parece que ela é mais nova, mas não é. Essa imagem ela foi colorida num projeto que está tendo aqui, que alguns artistas estão colorindo fotos antigas. Essa aqui é mais nova, essa aqui é a mais antiga. Pode ver que aqui tinha uma árvore, aqui nós já temos os postes de luz, aqui uma praça, ali na frente dela era um campo que se chamava de Largo do Rosário, onde tinha algumas festividades religiosas naquele lugar. Ela foi feita somente com aquela massa de estuque, que eles chamavam, que era o gesso, a cola e a água. Então, a estrutura dela era muito frágil. Bem rústicas, bancos bem rústicos, de assoalho, de madeira. Então, ela era uma igreja bem rústica. Ela teve algumas reformas depois que as torres caíram, mas a estrutura era muito precária. Então, por isso que vai ser construída a nova igreja. Aqui, essa foto a professora achou bem legal, porque é do centenário de Ponta Grossa, quando Ponta Grossa fez 100 anos. Então, em 1923, Ponta Grossa fez 100 anos. Em 2023, Ponta Grossa vai fazer 200 anos, né, pessoal? Muito bem. Aqui ela já está, assim, uma torre que caiu, só está outra que mais tarde vai ser demolida. Seguindo, a igreja, nos dias atuais, né, 1951, que é o ano que vai ser feita a primeira missa. Também eu quero chamar a atenção para vocês da praça, do traje, do fardamento dos militares, né, como que era antigamente. Temos aqui também as fotos dela agora, ela internamente, como que ela está, com a igreja com pinturas, né? Agora ela tem um corredor amplo, uma estrutura mais harmônica, mais confortável, com pinturas que representam os mistérios do Rosário. E aqui a professora trouxe uma das festas que fazem parte, junto Catedral e Igreja do Rosário, que é a festa da padroeira, né? Onde eles saem da Igreja do Rosário, sobe toda aquela ladeira
e ali tem a missa na catedral. Então a professora trouxe para vocês verem esse marco. Lembrando que ali na Igreja do Rosário, antigamente ela era uma região mais pobre, para os mais humildes. A Igreja do Rosário era uma igreja para os mais humildes. E hoje, para você ver a evolução, o desenvolvimento da cidade, que ali é o nosso centro comercial. E aqui a foto dela, como é hoje. Então, pessoal, hoje nós conhecemos um pouco da história da nossa cidade, conhecemos um pouco desses dois patrimônios que estão muito ligados a essa história e, claro, como boa professora, nós temos a nossa tarefinha, o nosso diário, que os alunos do primeiro e segundo ano vão fazer um belo desenho da Catedral de Santana. Os alunos do terceiro ano vão fazer uma listagem das imagens que aparecem no passeio. Pode ser tudo que vocês viram ali. Tem o gado, tem os tropeiros, tem casas, tem as catedrais, tem as colinas, todas as imagens vocês vão fazendo uma listagenzinha e vão anotando. E quarto e quinto ano vão fazer uma história em quadrinho sobre a história de Ponta Grossa. Não precisa ser muitos quadrinhos, 4 tá de bom tamanho, pessoal. Lembrando de tirar a foto, enviar lá, que provavelmente vai estar o endereço aqui embaixo, no Facebook, na TV Educativa, então no próprio da SME, para vocês mandarem essas atividades. E eu também quero lançar um desafio para vocês hoje. Quero que vocês entrem lá no Facebook da Secretaria Municipal de Educação. Vai ter um link que diz assim: qual praça que nós iremos passear? Por quê? Porque na próxima aula eu irei levar vocês a conhecer uma praça. E eu quero saber se vocês vão descobrir em qual praça nós iremos trabalhar. Certo? Então vocês entram lá no link, colocam lá em comentário e escreve Praça Duque de Caxias, Praça Barão do Rio Branco, Marechal Floriano Peixoto. Vamos ver quem vai acertar? Que bom, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Lembrando de lavar bem as mãos, passar álcool gel, sair de casa só quando necessário e se sair com máscara. Tchau e até o passeio da praça. Olá, crianças, tudo bem? Então, eu sou a professora Nilceia, lá da Escola Zaira, e hoje nós vamos trabalhar novamente a matemática. O objetivo da nossa aula de hoje é o seguinte: construir o conceito de simetria e reconhecê-lo em diferentes exemplos. Então, vamos lá? Eu preciso que vocês prestem bem atenção aqui na professora, que eu vou fazer uma dobradura de algo que vocês já conhecem. Quem nunca fez um aviãozinho, nunca fez uma dobradura do aviãozinho? Ah, tenho certeza que muita gente já fez para brincar, né? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção como eu vou fazer essa dobradura. Vamos lá? Então, eu tenho uma folha aqui em branco, né? Uma folha nova. Mas vocês podem fazer com a folha que vocês tiverem em casa. Uma folha de jornal, uma folha de revista, de um caderno velho que vocês não usem mais. Mas prestem bem atenção agora aqui como que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar a minha folha e vou dobrá-la ao meio. Vou encostar essa pontinha com a outra lá, certo? Passa bem o dedo aqui, ó, para marcar, para vincar a folha bem ao meio. Estão vendo que eu dividi aqui a folha ao meio, certo? O que eu tenho desse lado, aqui a divisão, eu tenho desse lado, eu tenho desse aqui também. Agora, vocês vão pegar aqui essa pontinha e vão marcar bem do lado, olha lá, ó. Bem no meio, marca ao ladinho. A minha divisão eu fiz de um lado, vou fazer do outro também. Olhem lá. Certo? Marca bem com o dedinho lá para ficar bem firme. Então, na minha divisão, o que eu tenho desse lado, eu tenho desse aqui também. Vou dobrar ao meio novamente. Vejam lá. Dobrou. Vou pegar essa ponta e vou encostar aqui, ó, nessa divisão. Bem devagar lá para não ficar torto. Ó, a habilidade lá no dedo, para ficar bem retinho. Veja, fiz de um lado, vou fazer do outro também. Vejam lá. Bem retinho. Estão vendo? Olha, o que eu fiz de um lado,
fiz do outro também. Mais uma dobrinha. Pego essa lateral e vou encostar aqui embaixo, certo? Pode fazer bem devagar depois, só prestem atenção agora na professora fazendo, mas depois vocês fazem bem devagarzinho com capricho em casa. Fiz de um lado, vou fazer do outro também. Olha lá. Existem vários modelos de avião. Nós estamos fazendo só o mais simples aqui para a gente trabalhar na nossa aula de hoje. Então, vejo, eu tenho aqui o meu avião. Prestem atenção que eu continuei com uma linha dividindo e o que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Por que será que eu fiz esse aviãozinho aqui para começar a nossa aula de hoje? Porque como eu já li lá no objetivo, hoje nós vamos trabalhar sobre simetria. Quem que lembra de ter ouvido falar simetria lá na escola? Ah, muita gente lembra, né? E quem não lembrou, vamos ver um pouquinho o que é o conceito? Preste atenção lá na telinha. Simetria, nós dizemos que temos simetria quando duas partes de um elemento dividido no meio são iguais, ou seja, coincidem perfeitamente quando sobrepostas. Então, observem aqui, nós fizemos o aviãozinho, certo? Eu tenho um outro aviãozinho aqui. Lembro lá no início, quando a professora falou, vamos dividir e deixar aquela marquinha, né? Aquela marca no meio dividiu a folha em duas partes. Então, o que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. O que diz lá, quando dividido ao meio, as duas partes, quando sobrepostas, ficam iguais. Eu trouxe um outro aviãozinho aqui que eu marquei para vocês, olhem. As divisões, vejam que este lado ficou igual a este. Quando eu sobrepor um sobre o outro, as linhas vão ficar iguais, uma sobre a outra. Certo, gente? Então vamos ver lá, aonde será que eu posso encontrar a simetria? Observem lá na telinha. Podemos encontrar exemplos de simetria na natureza, na arte, na matemática, mas como assim? Vejam, olhem bem essas imagens. Como é que eu vejo essa simetria? Que se eu dividir ela ao meio, ela vai ser de um lado igual ao outro. Vejam esses exemplos. Olhem lá, a borboleta, o mosaico da arte e o triângulo lá da matemática. Se eu traçar uma linha ao meio delas, vejam lá, uma linha no meio da borboleta, uma linha ali no meio do mosaico. Eu posso traçar ela na horizontal ou na vertical, porque eu tenho de um lado igual ao outro, ou em cima, embaixo são iguais. E eu posso traçar uma linha, traçando uma linha no meio do triângulo, eu estou dividindo estas figuras ao meio e eu estou deixando ela dos dois lados iguais. Mas o que será que é essa linha? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe o que é essa linha? Essa linha recebe um nome, essa linha chama-se eixo da simetria. Isso mesmo. O que é o eixo da simetria? É uma linha real ou imaginária que é atravessada o centro da figura, da gravura ou do objeto, divide em partes iguais. Por que eu disse ali linha real ou imaginária? Lá no aviãozinho, quando a gente fez a dobradura, aquela do meio, ela não estava, a primeira não estava aparecendo, então ela é imaginária. E aqui nessas figuras, essa vermelhinha, ela é uma linha real, certo, crianças? Então agora eu vou propor um desafio para vocês. Devagar, vocês vão chegar próximo da telinha da televisão, do celular, do computador, aonde vocês estão assistindo na casa de vocês e vão passar o dedinho na imagem que vai aparecer na telinha e vão mostrar para nós se vocês encontram o eixo da simetria. Vamos lá? Mas devagar, gente, nada de estragar o aparelho da sua casa. Então vamos lá, presta atenção na telinha. Olha lá, eu tenho uma folha de parreira de uva. Vejam lá, vão na frente da telinha e passem o dedinho bem no meio dessa folha. Devagar. Onde que vocês acham que é o eixo da simetria dessa folha?
Isso mesmo, quem passou o dedo bem aí onde que está mostrando essa linha vermelha é o eixo da simetria. Muito bem, mais um exemplo, vamos lá. E essa borboleta? Onde será que está o eixo da simetria dessa borboleta? Isso! Quem passou, olha, bem no meio ali, ó, dividiu a borboleta ao meio. Ela ficou com os dois lados iguais. Se essa borboleta eu pudesse dobrar, ela iria ficar com as partes sobrepostas iguais. Muito bem! Então, antes da tarefa de casa, vamos então lembrar um pouquinho do conceito de simetria? Eu vou fazer mais alguns exemplos para vocês lembrarem. Então vejam aqui. Essa folha, eu vou fazer outro avião. Vou dobrar essa parte e vou dobrar essa. Opa, será que eu esqueci alguma coisa? Vejam bem. Ah, esqueci sim. Para ficar simétrico, eu preciso ter uma linha imaginária ou real que divida esse meu objeto ao meio para que as duas partes sejam iguais. Vejam lá, eu tenho agora dobradinha aqui no meio e a outra parte. Agora sim vai sair um avião com as duas partes iguais, não é verdade? Porque será que se eu fizesse daquela outra forma um maior e o outro menor, que ele não fosse simétrico, será que eu ia conseguir fazer esse avião? Será que esse avião iria voar? Não, né? Não daria certo. Por isso que algumas coisas precisam ser simétricas para funcionar. Isso mesmo. Outro exemplo que eu vou dar para vocês. Vejam bem. Eu tenho outra folha aqui. Vou dividir novamente ela ao meio. Olhem lá. Estou passando bem o dedo aqui, ó, para marcar, porque eu não vou passar uma canetinha ou um lápis para marcar essa linha. O que é essa linha aqui mesmo? A prof já falou lá. Como que era o nome dessa linha aqui que divide a folha ao meio? Isso mesmo, ouvi um coleguinha falando, o eixo da simetria. O eixo da simetria, nesse caso dessa folha, ele é imaginário. Mas eu vou dobrar lá, ó, essa pontinha ao meio. Essa outra aqui, vou juntar ao meio. O que lembra aqui, ó? Eu tenho os dois lados iguais. O que será que tá lembrando essa minha folha aqui? Não lembra o telhado lá da casa? Não lembra uma casinha? Depois, olhem para o telhado da casa de vocês, olhem para a casa de vocês se ele não parece que os dois se dividiam uma linha no meio, ele terá os dois lados iguais. Vejam, se eu sobrepor esse lado em cima deste, o que eu tenho? Duas partes iguais. Mais um exemplo de dobradura. Veja, uma folha aqui agora. Vou dobrar ela ao meio, né? Pontinha com pontinha. Vou pegar uma canetinha e vou desenhar somente de um lado. Estão vendo? Agora eu vou pegar a minha tesoura e vou recortar em cima desse desenho que eu fiz. Veja, eu desenhei somente de um lado. Vou recortar. Vejam bem, eu tenho... Quem lembra isso daqui mesmo? Quem já fez bastante lá? O coração. Eu tenho ele, o eixo da simetria dividindo a minha folha e eu tenho os dois lados perfeitinhos porque eles são iguais. Eu dividi a simetria e ficou o coração. Agora os meninos e as meninas também. Quem lembra
lá do estádio do campo de futebol, certo? O campo de futebol, ele não tem um retângulo, uma linha no meio que divide os dois lados iguais? Porque senão seria injusto, né? Um time ficar com um espaço menor para levar o gol, não é verdade? Então, o campo de futebol ele também é dividido ao meio e os dois lados são iguais. Agora vejam vocês, o que mais será que na nossa vida, no nosso dia a dia, é simétrico? Procurem, vejam aí na casa de vocês se tem alguma coisa. Olhem para a televisão de vocês. Pensem, olhem bem no meio dela, dividam. Num lado não é igual ao outro? Depois, dê uma olhadinha lá no espelho. Coloca a mãozinha assim no meio do rosto. Veja se um lado não é parecido com o outro. Muitas coisas tem na nossa vida, no nosso dia a dia, que são simétricos, que precisam ser simétricos para dar certo. Não é isso? Agora é com vocês. Em casa, vocês vão pegar algum papel, lembra lá que eu falei no início, a folha de revista, ou um jornal, ou algum outro papel que você trouxe da escola que não usa mais, e vão fazer algumas dobraduras e tentar encontrar o eixo da simetria. Lembra lá do aviãozinho? Lembra da casinha, o coração? Os meninos ou as meninas podem desenhar o campo de futebol. Isso vai da criatividade de vocês. Quem fizer o aviãozinho, depois pode jogar. Convida um irmãozinho, a mãe, um primo, quem mora na casa de vocês, para brincar com o aviãozinho. O importante agora é vocês se cuidarem e estarem brincando e praticando as nossas aulas. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão para vocês. Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a Prof. Dani e estou aqui para mais um tutorial com vocês de mão na massa. Hoje nós vamos aprender a fazer um desenho com simetria. Simetria? O que será que é simetria? Resumidamente, simetria é quando você pega uma imagem, divide ela ao meio e coloca uma linha divisória nesse meio, tá? Então você provavelmente já vai ter um desenho, uma parte do desenho preenchida e a outra parte desse desenho para que você preencha. Então nós vamos aprender assim, nós vamos precisar, para realizar essa simetria, de papel, caneta, canetinha ou lápis, tanto faz, fica a seu critério. Então, para a gente poder fazer essa simetria, nós vamos ter que unir as pontinhas desse papel, olha aqui, ó, tá? Você vai dividir ele ao meio, unindo essas pontinhas, tá? Então, olha lá, ó. Certo? Assim, nós chegamos na metade do nosso papel. Agora você pede um auxílio ou de um adulto ou de uma criança maior e pede para que eles desenhem nessa metade do papel, faça um desenho, né, de um objeto. Aqui a gente vai fazer uma árvore, ó, que legal. E essa atividade é muito legal, principalmente para quem tem crianças de diversas idades. Por quê? Olha lá, você entrega para a criança. Se de repente tiver uma casa onde tem diversas idades de crianças, o maiorzinho pode concluir esse desenho e o menor pode estar utilizando outros tutoriais que a gente já mostrou aqui com materiais para pintura, né? Então ele pode, um desenha e o outro pode estar pintando esse desenho aqui, que é bem legal. Nós temos aí diversas sugestões para vocês de pinturas, né? De elementos naturais que a professora Jor mostrou. Eu mesma aqui nesses tutoriais mostrei para vocês duas receitas de tintas caseiras que dá para fazer em casa. Então vai ser bem divertido vocês estarem preenchendo esse desenho. Para quem tem computador, tem impressora, tem acesso à internet, a gente consegue encontrar, né, esses desenhos já prontos para impressão. Então eu trouxe aqui como uma sugestão para vocês. De repente, né, se vocês quiserem estar fazendo a impressão, ó, metade de um coelhinho, vai lá, preenche, a outra metade dá para pintar, metade de uma flor, e é só usar a criatividade, a imaginação e fazer diversos desenhos aí com vocês, tá? Esse desenho, a simetria, ela contribui para o desenvolvimento do desenho artístico da criança ou até mesmo do adulto, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade para realizar desenhos livres, né?
Então fica aí essa dica para vocês. Se você perdeu alguma coisa aqui dos nossos tutoriais, entra lá no site da Secretaria Municipal de Educação e clica lá para que vocês possam estar assistindo ou vendo alguma receitinha que passou, tá? Um abraço a todos, espero ter ajudado. Façam nossos tutoriais em casa que vocês vão se divertir bastante. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Rafael, sou da Escola General Aldo Bonde. Estou aqui para vocês fazer uma atividade de consciência corporal. Mas primeiro, essa atividade, a gente sempre tem que estar com as mãos higienizadas. Se você tem álcool gel na sua casa, pode usar. Se não tem, lave a mão com água e sabão e numa água corrente. Para a gente fazer essa atividade, a gente vai precisar de 2 pessoas sentadas uma à frente do outro. Nesse caso, a professora de Israel e o professor Felipe. E logo à frente deles pode ser um objeto que vocês vão tentar pegar. Pode ser um ursinho ou qualquer outro objeto que você tem na casa, uma bolinha de papel, qualquer tipo de objeto. Mas para a gente começar antes dessa atividade, novamente nós vamos higienizar as mãos. Muito obrigado. Então a gente vai começar a tentar pegar esse objeto. Vou falar para os professores as partes do corpo. Cabeça. Pescoço. Pega! Ela pegou antes. Vamos ver agora quem que vai conseguir. Tem que ficar muito ligado no comando que eu vou dar. Perna. Pé. Cotovelo. Olho. Pega. Ela está à frente do professor Felipe. Vamos ver. Vocês também aí? Estão ganhando ou estão perdendo? Vamos lá. Orelha. Olho. Pescoço. Pé. Pega. Aí. Mais uma vez. Vamos lá. Orelha. Perna. Bumbum. Peito. Cabeça. Pega. Isso. Então, amiguinhos, a gente pode fazer outro tipo de variação. Agora os professores estão virados de frente para a televisão de vocês aí. Então nós vamos fazer agora a atividade onde eles vão estar de lado um do outro. Vamos começar? Vamos lá então. Peito. Orelha. Olho. Pega. Opa, ele encostou primeiro. Vamos lá, de volta. Deu empate. Tá bom. Vamos lá. Pé. Cabeça. Costas. Peito. Pé. Pega. Opa, ela tá ganhando. Acho que tá meio fora de lado. Deixa eu ajeitar pra eles aqui. Orelha. Cabelo. Queixo. Pé. Joelho. Perna. Pega. Opa! Você está perdendo, professor. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma vez. Nariz. Ombro. Cotovelo. Bumbum. Coxa. Pega. Ih, olha aí. Mais uma vez. Vamos lá agora. Pé. Opa! Opa, professor. Costas. Cabeça. Orelha. Boca. Nariz. Pega. Ai, olha. Isso aí. Tem que se jogar. Sim. Bom, pessoal, essa foi uma atividade que a gente fez de consciência corporal. Espero que vocês tenham gostado. É uma atividade simples que você pode utilizar qualquer tipo de objeto aqui no meio. Espero que todos vocês façam em casa e mandem fotos, mandem vídeo para nós ver se vocês estão gostando. E é isso aí. Muito obrigado pela participação. Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Lembre-se que você pode acompanhar de novo este programa pelas redes sociais da Educação, Prefeitura
e TV Educativa. Anota aí a nossa página no Facebook, Educa Ponta Grossa. Acompanhe nossas professoras de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. No mercado tem os caixas que recebem seu din-din. Na empresa os empresários que trabalham sem fim. Se comprar alguma coisa e não vai sair, chama o vosso pai amigo que trará tudo pra ti. E com um grande sorriso logo, logo vai partir pra buscar os recomendar e fazer alguém feliz. Afoito, sem medo, corajoso, valentão, apressado, precipitado. Âmago, aquilo que é do interior profundo do corpo, sentimento. Naturais. Folhinha do quê? De salsinha? Por quê? Verde, né? Não tem outra cor? Cadê a flor vermelha pra pintar a flor? Vai buscar. Tô indo pegar. Só amarelo. Flor do jardim. Só amarelo que vai ficar faltando. Aham. Mas a gente pinta de amarelo. Peraí, ó, funciona bem. Como assim ficou cor de rosa? Ai, que lindo! Ah, tô adorando! Também tô.